pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo, tô com saudade de vocês. Nós precisamos dar continuidade no nosso material. Então vamos lá. Olha só, a Sorinha está na página 23, tá? Do módulo 4. Nós vamos iniciar um módulo novo, tá? Então aqui nesse módulo novo nós temos os primeiros seres vivos, que são as bactérias, os protozoários e os fungos, tá bom? Então, para início, eu preciso que vocês resolvam esse exercício de conhecimento prévio. Não é para vocês olharem lá na frente da apostila. É para fazer aquilo que vocês têm em mente, tá bom? Então, olha lá. Sobre as bactérias, responda. Como que você acha que elas são? Ah, eu acho que ela é, sei lá, laranja fosforescente. Você vai pôr aquilo que você acha, tá? Então, são as ideias que você tem na cabeça antes de nós darmos continuidade no assunto, tá bom? Então, não é para pesquisar, não é para colocar no Google, tá bom? É você. Terminou de fazer isso daqui, nós vamos para o nosso resumão. Você vai abrir o seu caderno e vai fazer as anotações do nosso mapa mental. Combinado? Bom, nós vamos começar então com o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias, tá? E quem são essas bactérias? Nós também chamamos de procariontes. Procarionte significa antigo. Então, ó, pro é primitivo, cário é núcleo, antes dela ter um núcleo, né? Então a gente chama ela, fala que ela tem um núcleo primitivo, tá bom? Então ela não possui núcleo e nem as organelas membranosas. O que são organelas? São pequenos órgãozinhos que fazem a célula funcionar, tá bom, galerinha? Unicelulares. O que significa ser unicelular? Organismos que são formados por apenas uma célula. Aqui você vai completar, tá bom? Eu não fiz, eu deixei para você fazer sozinho. Então tenta fazer aí, tá bom? Em relação à nutrição, ao modo de alimentação delas, elas são de dois tipos. Ou elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. A gente sabe que a fotossíntese é a síntese da luz, né? Então ela, com a luz do sol, o gás carbônico, ela vai produzir o seu próprio alimento, como as cianobactérias que a gente vai ver ali daqui a pouco. E elas podem fazer quimiossíntese também. Quando elas absorvem enxofre e ferro, elas também fazem um processo químico onde elas conseguem manter aí a sua energia, tá bom? Então são as bactérias quimiosintetizantes. Então fica esse recadinho para vocês darem uma pesquisada sobre fotossíntese e quimiossíntese de bactérias, tá bom? Existem bactérias também que são parasitas, patogênicas. O que é patogênico? Causador de doença. Então já são palavrinhas, depois a Sora vai vir circulando as palavras que precisam ir para o caderno de índice, hein? Não esqueçam do caderno de índice. Então vamos lá. Bactérias que são parasitas patogênicas, elas são causadoras de doenças. E olha, tem muitas bactérias perigosas, né, causadoras de doenças. Nós vamos estudar todas elas. Depois, o grupo das bactérias, eles são divididos em dois grupos. As bactérias bem antigas, que a gente chama de arqueobactérias. Arqueologia, estudo de coisas antigas, velho, obsoleto, né? Então, arqueobactérias são as bactérias antigas. Essas bactérias, elas vivem em condições extremas de temperatura e pressão. Então, tá lá no tubo vulcânico, bombando um calorzão lá, tá ela lá feliz e contente, né? Nos geyser, nossa, essas bactérias adoram geyser. Então, o negócio tá fumegando ali e elas estão lá, né? Firmes lá. Então, elas vivem em condições extremas de temperatura e pressão. Essas bactérias, pessoal, elas não são muito comuns, tá? É uma minoria.
As mais comuns são aquelas que a gente vai ver agora, ok? Pessoal, essa figurinha que eu acabei de mostrar para vocês é a foto 11. São aquelas fotinhas que vocês recortaram lá do final da apostila e colocaram numa bolsinha, lembra? Vocês vão procurar a foto número 11, que é essa da bactéria, a primeira foto que aparece aí, uma verdinha, tá bom? Que tem um monte de figurinhas de bactérias verdinhas, tá bom? É a foto 11, tá bom? Então olha no verso da foto que tem o número dela. Você vai colar ela lá antes de começar o seu mapa mental, o seu resumão. Bem colorido, tá bom? Canetas coloridas aposto. Depois eu vou dar nota, hein, galera? Pessoal, então continuando ali, nós vamos ter as cianobactérias, que também é uma arqueobactéria, uma bactéria antiga. A cianobactéria, gente, ela tem uma característica, ela tem clorofila, então a impressão que dá é que ela é meio azulada. Então, vocês façam uma pesquisa rapidinho sobre cianobactérias, assiste algum vídeo, alguma coisa, tá bom? Sobre cianobactérias, bem curtinho, tá? Só para ilustrar bem a nossa aula, pra gente ficar craque em ciências. Sempre, gente, fazer com bastante amor e atenção o nosso resumão e prestando atenção na aula da Sorinha, tá bom? O segundo grupo, então, é a eubactéria. Eu é verdadeiro, bactéria verdadeira. Essas bactérias sim são as mais comuns. É o que tem muito aqui, né? A gente convive com elas, né? Nós temos mais bactérias no corpo do que as células. Então, existem bactérias boas, bactérias causadoras de doenças, bactérias que não interferem em nada, tá bom? Então, são as mais comuns. O habitat delas. Bactéria vive em tudo quanto é lugar. Água, ar, terra, dentro da gente, fora da gente. Bactéria, piscou, tá aqui no ar, tá cheio de bactérias, né? Evolução. A evolução da bactéria é muito rápida. Nós vamos ter um trabalho especial sobre as superbactérias. As superbactérias, elas criaram uma resistência muito grande em relação aos antibióticos. Nós vamos fazer um trabalho especial sobre superbactérias, tá bom? Então elas se transformam muito rápido e vocês não sabem da maior. Além delas transformarem, ela passa para a amiga o segredo. Se ela conseguiu mutação para poder ser resistente ao medicamento, logo ela já passa para a coleguinha dela, ó, amiga, sente aí. Tô passando para você esse pedacinho de DNA que é resistente ao medicamento. Cada 20 minutos, a bactéria se transforma, ela se divide em duas. Você tem 10 bactérias, daqui 20 minutos, você tem 20 bactérias, daqui 20 minutos, tem 40 bactérias. Então, não dá nem para piscar. Por isso que o tratamento com antibiótico, às vezes, né, quando necessário, tem que ser certinho. Porque se passar do tempo, as bactérias que se tornaram resistentes, nossa, elas já não, o antibiótico já não serve mais para elas, tá bom? Então, a cada 20 minutos, elas vão se dividir, tá bom? A reprodução das bactérias é de duas maneiras. Uma reprodução assexuada, ou seja, são as bactérias clones. Eu tenho uma, depois eu tenho duas, elas são geneticamente iguais ao original, a quem deu origem a ela. A gente fala de célula mãe. Então, é chamada de bipartição, fissão binária, cisciparidade. São todos termos que vão designar a bactéria quando se divide em dois, tá bom? Então, ó, células filhas são geneticamente iguais. Iguais a quem? A original. Iguais à mãe, né? A célula mãe, tá bom? Pessoal, tudo que a Sorinha fez em retângulo em volta é marca-texto, hein? Naquele mesmo esquema que a gente usa na sala de aula. A reprodução sexuada é a reprodução onde a bactéria vai fazer aquilo que eu falei. Olha aqui, tá vendo essa estruturinha aqui?
Isso é a fímbria. A gente fala fímbria. Fímbria sexual, tá bom? A fímbria sexual vai fazer o quê? Ela vai passar o DNA, um pedacinho de DNA, para a amiguinha dela. O que isso vai trazer de bom? Vai trazer de bom a informação que ela conseguiu. Então, essa aqui conseguiu a resistência a um medicamento, ela logo já transfere para outra essa resistência. E essa aqui pode transferir para outra. Quando elas se dividirem, elas já se dividem com a resistência, com a característica de resistência ao medicamento, ao antibiótico, tá? Então, a transferência de DNA através de uma fímbria sexual. Olha aqui, essa é uma fímbria, como se fosse um canudinho. Aí passou o DNA, desfaz, cada um vai pro seu lado. Tudo bem? Então aqui, pessoal, a gente dá uma parada. Vocês vão fazer as anotações necessárias desse nosso mapa mental, tá? Vocês vão, depois eu vou colocar, vocês vão postar a foto do caderno na plataforma, tá bom? Eu vou disponibilizar um lugarzinho para você que você vai tirar a foto, você vai anexar a foto na atividade que vai estar lá, que é a foto do caderno, desse resumão. Combinado? Então fica o exercício da página 23, que é o exercício de conhecimento que você já tem adquirido, mais o caderno aqui. Combinado? Então, para amanhã, hein, galerinha? Porque na sexta já tem mais serviço. Um beijo, fica com Deus e até a próxima!